Graça e paz, igreja. Vamos dar início a mais essa mensagem em vídeo. Espero que os irmãos estejam, juntamente com seus familiares, gozando de perfeita saúde e que a palavra de Deus continue nesses momentos de isolamento social, aquecendo os nossos corações, edificando e fortalecendo a nossa fé. Porque precisamos acreditar no Senhor, acreditar que diante do seu sacrifício, da sua entrega, nós hoje podemos gozar de perfeita paz, de alegria, mesmo em momentos tão difíceis como estes. No domingo passado, nós falamos um pouco sobre os benefícios e o presente que Cristo ele nos deixou para a celebração da Páscoa. Porém, diante disto, querido, eu como expressei, no domingo, eu entendo que a igreja, que nós não sabemos viver o verdadeiro espírito da Páscoa, que é o período mais importante da história da humanidade. Para nós, queridos, para mim e para você, que somos libertos pela graça, que somos filhos de Deus, a Páscoa ela tem um significado ainda muito maior, porque é o dia da ressurreição de Jesus, ou seja, é o dia da libertação, da salvação, querido, da minha e da sua vida. E essa libertação, querido, foi das algemas e das cadeias do pecado nas quais o inimigo ele havia nos aprisionado e escravizado. E diante disso, queridos, esse é o evento mais importante na vida cristã. Porque nós precisamos entender que este é o dia do resgate, da libertação, do livramento, da salvação do povo de Deus das garras do inimigo, como disse anteriormente. Por isso eu gostaria de afirmar, querido, que este presente de Cristo, esse resgate, essa libertação, o livramento e consequentemente a salvação, esse presente precisa estar firmado em nosso coração para que dessa forma nós possamos nos fortalecermos e revigorarmos a nossa fé nele. Nós precisamos deixar isso bem claro nos nossos corações, que diante da graça do Senhor, da salvação em Cristo, nós podemos acreditar nos propósitos que Ele tem para com a igreja. E adiante disso, queridos, que eu posso dizer que eu creio em Jesus Cristo. Eu creio na importância da ressurreição de Jesus para a fé cristã. E que por meio desse sacrifício pacífico e voluntário, hoje eu e você podemos dizer que somos filhos de Deus e herdeiros das promessas que em Cristo Deus preparou para nós. Eu posso dizer, querido, diante desse presente, que eu acredito no plano perfeito da ressurreição de Cristo. Aliás, nós seríamos os mais infelizes dessa terra se não crêssemos que Ele ressuscitou. Por isso, eu posso dizer que acredito que Ele ressuscitou, está vivo e voltará para buscar a sua igreja. Que somos nós, povo santo, separado e escolhido por Ele e para Ele. É diante dessas coisas, queridos, e por isso eu posso dizer que porque Ele vive, posso crer no amanhã. E esse é o tema dessa noite. É sobre isso que eu gostaria de refletir com você, querido, dando continuidade até a nossa mensagem de domingo passado, onde falamos ali da ressurreição de Jesus, desse presente inigualável que Ele deixou, aonde ali mudou toda a sorte da humanidade, mudou a minha sorte, mudou a sua sorte, e hoje nos colocou no lugar onde estamos, filhos, co-herdeiros das promessas de Deus para as nossas vidas. E são essas coisas que eu posso dizer que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Fazer leitura no texto em João, capítulo 14, os versículos 15 a 21, onde nos fala assim: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. 17. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão.
Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. 21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Amado, a fé sem esperança é uma fé morta, e principalmente, queridos, é uma fé que não tem futuro. Não conseguimos enxergar nada além daquilo que vemos. No livro de João, capítulo 11, versículos de 20 a 25, nós vemos uma passagem onde vai nos deixar muito claro essa questão. Que não basta apenas conhecermos, não basta apenas sabermos das coisas que Jesus pode fazer, nós precisamos ter fé, acreditar que Ele pode realizar. Então João 11, 20 e 25 nos fala assim, uma passagem muito conhecida. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, olha o que ela diz, mas eu sei, ela sabia. Mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pediu a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondendo, disse, eu sei que ele vai ressuscitar. Novamente ela diz, eu sei, ela sabia que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca. Ele está afirmando aqui, nunca morrerá. Você acredita nisso? Essa pergunta eu faço para você, querido. Essa mulher, ela disse, todas as vezes que ela falou com Jesus, ela falou, eu sei. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que o Senhor vai fazer. Porém, queridos, ela apenas sabia. Aonde estava alicerçada a fé dela? Nós vemos muito claramente nessa passagem que Marta e Maria, essas duas irmãs de Betânia, que também eram irmãs de Lázaro, elas tinham fé. Mas a fé de que? Se. Nós sabemos, porém, se, como ela afirma, se o Senhor Jesus Cristo estivesse presente, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Essa era a fé dessas duas irmãs, elas iam até esse ponto, se. Essas duas mulheres, essas irmãs, elas sabiam que o Senhor Jesus Cristo era poderoso para impedir que Lázaro, a quem ele amava, que Jesus amava, morresse daquela enfermidade letal. Então elas sabiam que o amor de Jesus não permitiria que ele morresse, porém não enxergavam mais nada além disso. No entanto, Lázaro agora estava morto, há 4 dias, e para elas não havia mais esperança, morreu. Eu acredito. Mas se... Eu quero dizer novamente, querido, para que você entenda essa introdução da mensagem dessa noite. Eu quero afirmar novamente que a fé sem esperança é uma fé morta, é uma fé sem futuro. Marta e Maria, elas tinham, essas duas irmãs, essas mulheres, elas tinham fé, mas não tinham a certeza, não tinham esperança. E esse saber, acredito muito que seja principalmente pelas indas e vindas de Jesus na casa dessa família, onde nós vemos uma passagem ali, onde Maria se queda aos pés do Senhor e fica ali atento às suas palavras, e dessa forma num aprendizado. Marta alvoroçada pelos seus afazeres, mas também acredito que ela estava ouvindo, porém ela não participou da boa parte, como Jesus diz, porque ela não deu a devida atenção. Maria dando atenção, depois ela faz parte desse cenário também, é só você continuar lendo, você vê que ela fala as mesmas coisas da irmã, da mesma maneira da irmã, se o Senhor estivesse, mesmo ela estando aproveitando a boa parte, no momento de colocar em prática a fé dela, ela recuou, e ela não conseguia passar desse limite de apenas ser, de apenas saber. Era preciso romper a cadeia para o acreditar, para o colocar a fé em prática.
O Senhor Jesus, queridos, ele mostra essas duas mulheres e faz elas entender que porque ele vive, era possível a elas acreditarem no amanhã. Para elas já não existia mais um amanhã com seu irmão, com Lázaro. Ali havia limitado, a morte havia limitado aquela continuada de convivência. Porém, Jesus deixa muito claro: se vocês acreditarem que eu vivo, existirá um novo amanhã. O Senhor Jesus, ele mostra essas duas mulheres e faz com que elas entendam que tudo é possível para aquele que crê. Elas tinham a fé, mas não tinham uma certeza, elas não tinham uma convicção, elas não tinham a esperança suficiente para que a sua fé pudesse acreditar em Jesus. Acreditar que em Cristo sempre existirá um novo amanhã, preparado por Ele. E é isso, queridos, que eu quero que você entenda. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, meu amado irmão, eu posso entender que para mim, para você, Ele tem um novo amanhã preparado para os nossos lares, para os nossos familiares. Ele tem um amanhã. Apenas precisamos ter a fé que nos conduza à esperança. Você crê nisso, meu amado? Você crê nessas promessas de Jesus para a sua vida? Que é filho, que é povo. Jesus, na primeira parte da palavra que eu li, nós mostramos ali que ele fala: quem está em mim também está no Pai, e ele ama aqueles que estão em mim da mesma forma que eu amo aqueles que também estão em mim. Jesus, ele mostra a essas duas mulheres que o que tornava possível o milagre acontecer era o fato de que ele os amava. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Maria. Jesus amava Marta. Meu amado, Jesus amava aquela família, Jesus amava aquele lar de tal forma que sentia prazer em estar com eles, de visitá-los, de falar, de ouvi-los. E nós, meus queridos, nós acreditamos que Jesus nos ama. Nós acreditamos que Ele ama a nossa família, que Ele ama o nosso lar e que a tal ponto de sentir prazer de estar nos visitando. Marcos 9:23 nos diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos 10:27, Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Jeremias 33:27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Entenda que bastou Jesus dizer apenas que tirassem a pedra da incredulidade. E quando fizessem aquilo, quando removessem aquela pedra, Jesus ele daria uma ordem, querido, e Lázaro prontamente sairia daquele túmulo para a vida. Surgiria da morte para a vida. As amarras da morte, queridos, não podiam conter Lázaro dentro de um túmulo escuro e frio. E sabe por que não poderiam? Porque quem estava com Lázaro? Vocês sabem por que Lázaro ele saiu daquele túmulo e não poderia ficar preso ali, queridos? Porque quem estava com Lázaro, meu amado, era alguém mais poderoso do que a morte. Porque quem estava com Lázaro, querido, era alguém que a sua luz brilhava com tanta intensidade que o conduziria de volta à vida. E esse alguém que estava com Lázaro, queridos, é ele, o Deus forte e poderoso, temido entre todos os povos e nações. Esse alguém que estava com Lázaro, querido, era ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lázaro, sai! E quem resiste a uma ordem de Deus, nem a morte, nem o inferno, nem as potestades
Basta apenas uma ordem. Porque aquele que estava com Lázaro era ele. O único que reina e vive em glória para todos sempre ao lado de Deus. E ele, queridos, e Jesus, meu amado, é o autor da vida e da vida em abundância. Novamente, queridos, eu quero deixar bem claro que uma fé sem esperança não sobreviverá além do túmulo com o Senhor Jesus Cristo. Lamentações 3:21 nos diz: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Meu amado, todos estão mortos. Somente Cristo vive e reina para todo sempre. E eu e você temos essa oportunidade também de reinarmos com Ele, com o Pai, diante de acreditarmos, diante de colocarmos a nossa fé em ação, diante de entendermos que existe um amanhã preparado para mim e para você. E nada e nem ninguém vai poder roubar ou vai poder tirar isso de mim e de você, querido. Ele reina e vive para todo sempre, porque Ele é aquele que venceu a morte, que venceu as portas do inferno para mim e para você, querido. E que hoje Ele vivo está para sempre, e vivo, meu amado, para mediar e interceder por nós junto a Deus. Meu amado, traga ao seu coração essa certeza do simples fato de que Ele te ama, você pode ter esperança. De que pelo simples fato de que Ele te ama, você pode acreditar que porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós precisamos ter uma fé, querido, uma fé que vai nos levar além do túmulo. Nós precisamos ter uma fé, querido, que vai nos levar além desse espaço vazio, frio, escuro. Nós precisamos ter uma fé, querido, que vai além de uma vida terrena e corruptível. Nós precisamos ter uma fé, querido, que vai além do que os nossos olhos podem enxergar. Nós precisamos ter uma fé que vai até a eternidade. Nós precisamos ter uma fé que passa pela cruz, queridos, e chega diante do reino de Deus, e nós possamos contemplá-lo em sua glória, em seu poder, em sua graça, em seu amor. 2 Coríntios 5:7 nos fala: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. João 11:26 nos diz: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? O tema dessa noite, querido, como eu disse, nós vamos falar sobre por que Ele vive. Eu posso crer no amanhã, e diante disso eu preciso entender que o amor divino, ele excede todo conhecimento e entendimento humano. Foi em amor que Ele nos escolheu, e fez isso, queridos, muito antes de termos nascido. Ele já nos amava, porque Ele vive. Confiamos no seu amor, na sua justiça, na sua graça, porque fiel é aquele que prometeu. E diante disto, querido, eu quero te dizer que só existe uma condição para que a sua promessa alcance o tão almejado êxito na minha e na sua vida. E sabe qual é essa condição? Que nós possamos estar sempre nele, para que ele esteja sempre em nós. Esta é a condição, queridos, para que nós possamos ter uma fé que avance ao limite dos olhos humanos. Que nós possamos estar sempre nele, para que ele esteja sempre em nós. Já não mais vivo, mas Cristo vive em mim. João 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado, querido, para na cruz sofrer pelos nossos pecados.
Ele morreu no meu e no seu lugar, mas não permaneceu na cruz. Ele morreu em meio ao seu lugar, mas não permaneceu no túmulo. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. Meu amado, a morte não foi capaz de segurá-lo e por isso ele agora pode interceder por nós e nos ajudar nas nossas dificuldades. Quando estamos tristes, ele nos consola. Quando nós nos sentimos derrotados, Ele nos lembra que foi para o céu preparar um lugar especial para mim e para você. Porque Jesus vive, eu e você podemos sim acreditar no amanhã. Porque Ele vive, amados, temor nenhum existe. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Porque o nosso Senhor vive, podemos confiar nas suas promessas. Porque Ele vive, podemos ter a certeza de um futuro vitorioso e abençoado. Porque Ele vive, podemos alimentar cada um dos nossos sonhos e viver de maneira plena e abundante na sua presença. Porque Ele vive, nós podemos descansar em paz. Porque Ele vive, eu tenho a certeza de que fomos espiritualmente resgatados, ressuscitados em Cristo. E dessa forma, querido, nós podemos colocar os nossos interesses, nós não podemos colocar os nossos interesses nas coisas que não são dos céus. Nós precisamos sempre buscar ter uma visão do lugar aonde Cristo está. E Ele está sentado à direita do Pai. A palavra de Deus, a sua palavra nos orienta que pensemos nas coisas lá do alto e não mais nas coisas que são aqui da terra, porque o nosso Redentor vive no céu ao lado do Pai, porque nós já morremos e a nossa vida está escondida em Cristo, que está unido com Deus. Colossenses 3, a partir do versículo 1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não mais nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. É Ele, queridos, é Jesus, é Cristo que é a nossa verdadeira vida e esperança. E quando Ele aparecer, quando Ele ressurgir, quando Ele voltar para buscar-nos, a sua gloriosa noiva, nós apareceremos com Ele e tomaremos parte na sua glória. Porque Ele vive, nós podemos acreditar que existe esse amanhã. Nunca a humanidade pensou tanto nas coisas desta vida, querido, como nos últimos tempos. A evolução tecnológica, ela tem trazido conforto e divertimento de uma maneira muito esplêndida e sedutora, de forma que ela está se tornando quase impossível viver sem que nós possamos ter em nossas mãos pelo menos um pequeno produto resultante dessa evolução. Vou dar um exemplo, né? Celular, tablet, iPhone, iPad, notebook, TV, rádio, todas essas coisas. E isso nos tem feito esquecer o reino. Isso tem feito, queridos, que nós passemos a esquecer uma vida de intimidade com Deus, ao ponto de não mais ouvirmos a sua voz. E nós não podemos deixar de acreditar e de buscar que o reino existe. E lá está o nosso Jesus, como nos relatou a palavra anteriormente. Pensem nas coisas do céu. O que tem preparado, querido, para nós é infinitamente mais lindo, mais bonito, mais vantajoso e incomparavelmente mais glorioso do que tudo que pensamos, vimos ou possuímos aqui na terra. Vale a pena, querido, esperar e acreditar no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Apocalipse 1, 17 e 18 nos fala: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive.
Fui morto, mas eu aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nesses versículos, queridos, o Senhor Jesus, ele nos esclarece que ele é quem ele é. Ele deixa bem claro nesses 2 versículos de Apocalipse, capítulo 1, quem ele é. Ele diz categoricamente: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. E diante disso eu deixo uma pergunta, queridos, para nós. Quem é Jesus para a humanidade? Certamente, se nós perguntarmos isso para as pessoas, alguns vão dizer: foi um homem que viveu há muitos anos atrás, deixou uma mensagem de amor, de esperança, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Outros podem dizer apenas que foi aquele que morreu por uma causa nobre, foi um grande homem da história. Porém, amados, uma coisa é certa: nós teríamos várias respostas diante desse questionamento. Se nesse momento você pudesse parar um minuto e imaginar Jesus, o que lhe passaria pela cabeça? Parece que sempre que nos lembramos de Jesus, nós somos levados ao passado. E aí só contemplamos o que aconteceu, né? Os sofrimentos, os problemas, as adversidades. Mas a Bíblia, queridos, a palavra de Deus, o tema que estamos tratando nessa noite, nos deixa bem claro que Jesus, ele está presente constantemente nas nossas vidas, porque ele vive eternamente, e diante disso eu posso acreditar no amanhã. Eu posso olhar para a frente e contemplar aquilo que ele tem preparado para as nossas vidas. Jesus é ressurreição, é vida, é presente em nosso dia a dia. Mateus 18:20 nos fala: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou com eles. Categoricamente, ele está vivo. Eu e você reunidos, ele sempre estará conosco. E ele quer sim, querido, se manifestar a mim. Ele quer sim se manifestar a você, nos dando vida eterna, em abundância, para que com ele nós possamos viver sempre para ele. Para que com ele, querido, nós possamos desfrutar de tudo que preparou de muito especial para nós. É esse Jesus vivo que nós precisamos conhecer e falar. É desse Jesus, queridos, que nós somos seus representantes, somos embaixadores para anunciar as suas virtudes que estão em favor da humanidade, para salvar todo aquele que nele acreditar. Glória a Deus por isso, queridos, porque um dia isso nos alcançou. Porque um dia essa graça, esse favor, as virtudes nos alcançaram e nos mostraram, queridos, que nós podemos sim nele acreditar no amanhã. Diante dessas coisas, eu te pergunto: quem é Jesus para nós? Como nós podemos descrever Jesus, queridos? E eu digo para você que é uma resposta muito simples, meu amado. Jesus é, hoje para mim e para você, o nosso Senhor e Salvador, o nosso conselheiro e advogado fiel, sempre pronto para agir em nosso favor diante do Pai. Eu posso dizer, queridos, que Jesus para mim e para você é o nosso pastor, o nosso intercessor, o nosso consolador e provedor em dias difíceis e diante de nossas necessidades e adversidades. Isaías 9 nos fala: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sempre sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. 7. Seu governo e sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Porque o reino, o zelo do Senhor dos Exércitos fará, queridos, que eu e você possamos acreditar no amanhã.
O tema, queridos, dessa noite que estamos falando, e eu estou repetindo porque eu quero que você deixe isso gravado no seu coração, queridos, porque ele vive, posso crer no amanhã. Nós estamos sendo chamados, queridos, a pregar o evangelho da cruz, ou não apenas para pregarmos o evangelho da cruz, queridos, nós somos chamados para ministrarmos o evangelho do reino, do trono. E ele está acima de tudo e de todas as coisas, e nos deu autoridade para representá-lo aqui na terra como seus filhos, como herdeiros das suas promessas em Cristo. Viva, querido, todos os dias e momentos da sua vida com essa certeza de que se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele sempre estará conosco até a consumação dos séculos. O que mais falta eu te dizer, querido? É claro, falta dizer para você, queridos, que Ele voltará. E nos encontraremos com Ele e seremos recompensados por tudo que fizermos aqui na terra como seus representantes. Por isso não cale a tua boca, não pare de falar de Jesus, não pare de anunciar o evangelho da cruz, não pare de anunciar as virtudes daquele que te salvou, queridos, porque quando falamos isso, alimentamos o nosso espírito, quando falamos isso, alimentamos a nossa fé e a alicerçamos, querido, onde os nossos olhos poderão enxergar além daquilo que nos é permitido, porque eu posso acreditar no amanhã. Viva uma vida de rei, querido. Viva uma vida como o Rei dos Reis, porque Jesus está ao seu lado. Para concluirmos, para encerrarmos essa reflexão, queridos, tem uma música que eu gosto muito e ela nos fala da seguinte forma: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei, querido, eu tenho essa certeza. Eu não pondero da mesma forma que Marta e Maria, que sabiam que se Jesus estivesse, eu creio que Ele está comigo. Eu creio que Ele está com você, querido. E dessa forma, nós sempre poderemos acreditar no amanhã. E é por isso, queridos, e diante de todas essas coisas, que a nossa fé se renova todos os dias, porque cremos que nada pode nos separar do amor de Deus. É por isso, queridos, e por isso que sempre cantamos essa confortante música, para que dessa forma nós possamos glorificá-lo e renovar as nossas esperanças em Cristo. Foi a ressurreição de Jesus Cristo que tornou isso possível. Ele é um testemunho do imenso poder de Deus. Acreditar na ressurreição é acreditar em Deus. Se Deus realmente existe, se Ele criou o universo e tem poder sobre o mesmo, então Ele pode, queridos, Ele tem poder de ressuscitar os mortos. Ele pode reverter o horror que a morte causa. Ao ressuscitar Cristo dos mortos, Deus nos faz lembrar da sua absoluta soberania sobre a morte e a vida. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Colossenses 1, versículo 16 e versículo 20. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Versículo 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Sendo assim, meu amado, a ressurreição de Jesus é a doutrina básica, é o alicerce da nossa fé, é o alicerce da fé cristã, queridos. Finalmente, a ressurreição é a vitória triunfante e gloriosa para todo cristão em Cristo Jesus. É essa esperança que temos, de que em conformidade e com a inspiração, e inspirada pela palavra de Deus, a ressurreição garante a todos aqueles que acreditarem na mensagem da cruz e entregar as suas vidas para Jesus e acreditarem na vinda de Cristo para o seu corpo, que é a igreja, durante o arrebatamento, esses viverão com ele para todo o sempre. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Oremos. Santo eterno Deus, obrigado, Pai, por mais essa palavra reconfortante aos nossos corações. Pai, o Senhor sabe da saudade que temos em rever os nossos irmãos. O Senhor sabe o quão difícil está de gravar essas mensagens, não por ela em si, mas como nos traz tristeza ao nosso coração em sabermos que estamos distantes fisicamente dos nossos amados irmãos, dos nossos familiares. Mas mais uma vez, obrigado pela tua palavra. Obrigado por ela ser reconfortante aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos lembra mais uma vez que Jesus Cristo ressuscitou e hoje vive ao seu lado. E não só isso, mas nos concedeu o presente do nosso resgate, da nossa libertação, da nossa restauração como teus filhos, da nossa salvação. Obrigado, Pai, que possamos, diante dessas coisas, continuar alegrando os nossos corações e abrindo os nossos olhos espirituais para que, diante da fé, possamos enxergar, Senhor, além de todas essas circunstâncias adversas que o mundo hoje tem nos mostrado. Porque Ele vive, podemos crer, eu posso crer, os meus irmãos podem crer no amanhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama de tal forma, Pai, que o Senhor tem visitado as nossas vidas, os nossos lares, os nossos familiares. E diante desse amor, diante dessa graça, eu peço que o Senhor continue, Senhor, nos dando paz, nos dando alegria, principalmente em momentos desse, Pai, onde o isolamento às vezes nos deixa ansiosos, nos deixa temerosos, nos deixa às vezes até psicologicamente abalados. Mas em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos mostre, diante do Teu Espírito, diante do Teu amor, a forma, Senhor, de aguardarmos, de esperarmos também o momento de que todas as coisas sejam restabelecidas. Basta uma ordem Tua e tudo vai se restabelecer. Que possamos continuar acreditando nas Tuas palavras, que possamos diante dela estar fortalecendo, fortificando a nossa fé, acreditando que em Cristo estaremos sempre recebendo do Teu amor e da Tua graça. Que não mais eu viva, mas Cristo viva em mim. Conceda-nos uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana onde as Tuas bênçãos recaiam sobre os nossos lares, a Tua provisão continue, Senhor, abastecendo as nossas vidas. Abençoe a vida dos Teus filhos, Senhor, que têm participado desses momentos. Os que estão ouvindo essa palavra, Pai, derrame continuadamente das Tuas bênçãos. Te peço pela igreja do Itaim, Senhor, esteja nos abençoando. Te peço pelo bairro do Itaim, Senhor, esteja abençoando esse bairro, essa comunidade. Continue se manifestando, Senhor, no meio do Teu povo, mas também no meio dos homens ou nos dias de hoje, Senhor, porque nunca foi tão falado, nunca foi tão pronunciado a Tua palavra como nos dias de hoje. E espero que isso não venha, depois que passar todas essas coisas, cair no esquecimento. Despeça-nos diante da Tua graça, diante do Teu amor. Continue operando em nós sempre o Teu querer e da Tua vontade, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e intercessões do Santo Espírito de Deus continue nos dando
a certeza de que podemos acreditar num novo amanhã. Continue abençoando os nossos lares, as nossas vidas, os nossos familiares, a Igreja de Cristo e todo o povo santo, separado e escolhido por Ele, para todo sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus, queridos. Na próxima quarta-feira estaremos realizando o nosso culto de intercessão no nosso grupo da igreja. Amém? Fiquem na paz.